que é o Brasil hoje? Eu diria que é um país deflagrado, um país que perdeu todas as suas ilusões a respeito de si mesmo. Eu vejo o Brasil hoje como um país que está passando uma ressaca dura, difícil, depois de um período de muita expectativa de que agora ia. Eu vejo o Brasil hoje como uma tábua jogada no mar bravo e sem rumo. O Brasil hoje é um grande monumento que foi construído pelos séculos de miséria política que se consubstanciou no autoritarismo, na ausência, portanto, de uma cultura democrática, no subdesenvolvimento e no racismo. Amigas e amigos, este é para muitos um tempo de desesperança, de perplexidade, de anomia. Por isso nós conversamos, ouvimos sobre o Brasil quase uma dezena de pessoas e profissionais que são referências nas suas áreas de atuação. Como eles e elas percebem o Brasil em meio à tragédia sanitária e à crise social, econômica e política. Para essa primeira parte do especial, ouvimos Ailton Krenak, Daniela Campelo, Silvio Almeida e Vladimir Safatli. Um abraço. O que é para você, Vladimir Safatli, o que se tornou o Brasil hoje e tem saída? Qual é a saída? Eu diria que é um país deflagrado, um país que perdeu todas as suas ilusões a respeito de si mesmo, que tem agora, digamos, a confrontação nua e crua das suas estruturas de violência estatal, né, das suas estruturas de desaparecimento, de extermínio, que são elementos clássicos da história brasileira, e de esquecimento, né? Quer dizer, eu acho que o fato de um país que conseguiu ter isso notificado, né, 100 mil mortos por Covid, em uma indiferença absoluta, né? Quer dizer, sem nenhum tipo de afecção, nenhum tipo de revolta mais generalizada. Ao contrário, a gente vê um governo que vai paulatinamente reconquistando a sua faixa de apoio, diz muito mais a respeito do Brasil do que qualquer outro fenômeno recente que a gente possa imaginar. Você não percebe as pessoas um cansaço até de ouvir, de falar, entendeu? Isso é parte não sei se é uma estratégia, porque não sei se tem uma estratégia muito sofisticada por trás, mas há um certo cansaço, você não percebe o cansaço? Me parece que é um cansaço bastante prático e cômodo, né? Porque, se você pensar bem, mas os setores que realmente se mobilizaram, que fizeram ações, certo? Ou nas ruas, de confrontação do país com essa política de Estado foram setores muito minoritários, né? Foram poucos, na verdade, né? E num momento também muito preciso, né? Então eu diria, acho que a gente está muito mais preso a um tipo de luta agora que não é uma luta de solidariedade genérica, né? Isso me parece bastante problemático, né? Quer dizer, não, as lutas de solidariedade genérica, ou seja, essas lutas que colocam na sua frente a ideia de todos, no sentido forte do termo, elas têm muito pouca força, né? Porque está todo mundo no salve-se quem puder, é isso? Acho que tem um pouco isso, né? Tem essa dinâmica também, né, de um tipo de fragmentação com dificuldade muito grande de incorporação genérica de lutas, e a gente deve se preparar um pouco, me parece, né, para uma travessia no deserto, né? Ou seja, uma travessia que implica aqueles que realmente compreendem como uma tarefa inalienável, né, de viver no Brasil, de continuar uma ação constante, certo? No sentido de ocupação de ruas, de insistência do descalabro, que é um governo que abriu mão de proteger sua população, né? Quer dizer, desde a constituição do Estado moderno, né,
a ideia fundamental do Estado moderno é a proteção da população, né? Esse governo abriu mão de proteger a sua população em nome de um funcionamento suicida da economia. Simplesmente suicida. Ainda assim, com algo como 1/3 segue ao seu lado, né? O que lhe parece também, para usar a expressão, sua indiferença diante do monumental acúmulo de indícios, mais do que indícios, sobre tudo, a mulher, o filho, o cachorro, o papagaio, e é como se não adiantasse nada, quer dizer. Porque, na verdade, não há nenhum interesse no seu afastamento, né? Quer dizer, a gente foi pego, por exemplo, numa chantagem, a chantagem da Frente Ampla, né? Que era uma frente ampla para nada, absolutamente para reequalizar, digamos, as partilhas do poder entre a direita popular, extrema-direita popular do Bolsonaro e as direitas oligárquicas que ocupam o judiciário e o legislativo. Certo? Mas em nenhum momento elas tinham no horizonte, de fato, o afastamento do Bolsonaro devido aos inúmeros crimes de responsabilidade que ele cometeu, sem contar nos casos de corrupção que são bastante evidentes, cada vez mais explícitos, né? Então isso também diz muito a respeito, digamos, do que aconteceu com a oposição brasileira, né? Assim, de como ela se adaptou muito bem à sua insignificância, no final das contas. Ela é insignificante hoje. Para terminar, embora seja um assunto que levaríamos horas conversando, né? Mas é possível sintetizar como seria possível construir saídas? É possível, sempre é possível, mas como você vê as saídas possíveis ou a construção disso? Sim, eu diria que uma das coisas fundamentais é o governo Bolsonaro se sustenta porque não tem nenhuma força política que se contraponha claramente ao que ele quer fazer efetivamente no horizonte da política econômica de concentração e acúmulo de riquezas, que é o seu eixo fundamental. Não tem nenhuma outra política que seja realmente combativa em relação a isso. São políticas no máximo de ajuste, ou seja, é mais ou menos a mesma coisa, só que um pouco menor intensidade. Então, num campo como esse, você percebe, mesmo para a população, não fica claro. Fala, tudo bem, tirar o Bolsonaro e foi fazer o quê, exatamente? Né? Tirar por tirar, ele está me dando 600 conto, vamos nessa. Tudo bem, tem aqueles que são sensíveis aos problemas de direitos humanos, certo? Eles têm argumentos fortes em relação a isso, certo? São sensíveis aos processos de opressão, que são clássicos da sociedade brasileira, certo? Então, esses grupos eles teriam condição de estar num processo de constituição de outro tipo de frente, né? Que aí é uma frente na qual essas questões elas se articulam às questões estruturais de renda da ordem econômica, certo? E elas conseguem entrar todas em constelação, mas isso não acontece. Não acontece por razões, acho, de desorganização completa do campo da esquerda e mais também de consciência de que não há nenhuma possibilidade, algum tipo de negociação com essa ordem econômica. Ela se demonstrou literalmente suicida, né? Literalmente suicida, porque você percebe, em nome da sua perpetuação, você insensibiliza a sociedade diante de uma pandemia que não só ela é mundialmente escandalosa, a situação brasileira é mundialmente escandalosa, não só tem níveis de letalidade que são enormes, que perpassam todas as classes, mesmo que com diferenças, certo? Mais perpassam de toda forma, quer dizer, a gente não está seguro no sub-reino, né, dos bairros das classes abastadas, mesmo que você tenha acesso à saúde privada, ao hospital privado, mas mesmo isso, quer dizer, isso não te garante muita coisa, né? A gente sabe muito bem. Isso tem esse lado e também é uma ordem econômica suicida em relação a ela mesma, certo? Porque a gente viu agora o que aconteceu, acho que com a descoberta de Covid no frango que foi mandado para a China. Né? Da Aurora de Santa Catarina. Se não me engano. Pois é, imagina o que isso vai acontecer. Quer dizer, quem vai comprar produtos de um país infectado? Entendeu?
É um princípio completo econômico. Então a perspectiva é essa que você disse, é a travessia no deserto e esperando encontrar algum oásis pelo caminho, é isso? Não, eu acho que é necessário um exercício lento, paciente e persistente, né, de mobilização contínua, certo? E de compreensão de que o nosso problema atual é que a gente vai precisar criar um outro horizonte de luta. O que nos acompanhou até agora não deu certo, simplesmente. Já foi. A gente tem um esgotamento, sabe, dos setores progressistas brasileiros, das suas pautas, do seu horizonte de ação. Da sua narrativa. Da sua narrativa, exatamente. Você tem uma recomposição muito profunda. E essa recomposição vai ser dura, ela vai ser difícil, porque o Brasil ele se acostumou a uma certa letargia que lhe é própria, uma certa repetição que lhe é própria. E todos os seus setores políticos também. Isso não é mais possível. Tá? Falou, querido. Muito obrigado. Sigamos na luta. Claro. Um abração, querido. Você também, queridão. Tchau, tchau. Eu estou com o Ailton Krenak, que, como diz o nome, é do povo Krenak, né? Ali às margens do Rio Doce, se não me engano, né? E aí eu quero te fazer uma pergunta seguinte. Hoje são 25.415 indígenas contaminados, de 146 povos indígenas, com 678 mortos. Só isso como uma referência. Agora, a pergunta que eu quero te fazer é, para você, como é que você vê o Brasil hoje? Eu vejo o Brasil hoje como uma tábua jogada num mar bravo e sem rumo. É isso. Esse é o Brasil que você vê. E você está acompanhando a situação dos povos indígenas. Que informação você tem? Que percepção você tem? Como é que vocês estão aí, os Krenak? Nós estamos num outro mundo. Eu tenho falado sobre a criação de mundos e sobre a diferença entre planeta Terra, né, no sentido desse organismo da vida que é a Terra, e os mundos que são criações culturais, mentais. Os povos indígenas vivem cosmovisões, então nós temos outros mundos além desse que está sendo comido pela Covid. E alguns de nós estão perdendo a vida, os seus parentes estão sofrendo, vivendo um luto já de centenas, né? Já virando centenas de dias, e é isso que nos faz imaginar que nós estamos olhando o Brasil de algum outro lugar, olhando o Brasil feito uma tábua boiando, desgovernada. E de vez em quando nós somos afetados por isso quando morrem pessoas das nossas aldeias, mas nós vemos morrer ao nosso redor milhares de brasileiros, que mostra que realmente a gente está indo para o esgoto. Você sabe que das pessoas que eu falei, umas 5 ou 6 já, ou 4 ou 5, não tenho exatamente na cabeça, sem saber que as outras diziam a mesma coisa, usaram a mesma expressão, a destruição do Brasil ou a demolição do Brasil, e diz que nós vamos atravessar um grande deserto. Como é que você vê essas percepções? Eu me reconheço em algumas delas, obviamente, lembrando que nós somos povos de muitas matrizes culturais distintas, e é natural que algumas dessas visões, elas informam sobre as nossas visões de mundo também, né? Eu não creio que a gente está atravessando um deserto e que vamos chegar a uma terra prometida. Eu creio que nós estamos atravessando uma terra que está sendo desertificada de propósito por uma corja de pessoas que não amam essa terra e querem que a gente se dane. E, por fim, uma pergunta, você vê, para usar uma palavra, uma expressão clichê, você vê saída ou você enxerga
algo à frente que possa nos dar esperanças? Bom, a primeira questão é que nós estamos dentro do movimento da história. E o movimento da história, ele tem consequências. A gente planta e colhe. O Brasil plantou essa exclusão social, essa absurda diferença entre os donos da Casa Grande e a senzala, e agora nós estamos com um abismo no meio do caminho, e a história não aceita truques. A história vai moer a gente agora, até a gente descobrir o que nós estamos fazendo com os 500 e tantos anos de colonização, de exclusão e de manipulação. A gente herdou uma governança portuguesa colonial e a gente não se desfez dela até hoje. Nós ainda somos governados por uma mentalidade colonial, só que agora não é só portuguesa. Tem todo tipo de gente passando por aí, mas a governança é a mesma. Você coloca as coisas com clareza. Como é que o seu povo, para não falar no todo, porque você não fala pelo todo, né? Como é que o seu povo enxerga esse momento, para a gente encerrar? Para o povo Krenak é um momento clímax, porque o nosso rio foi incinerado, a Vale do Rio Doce destruiu essa região do Médio Rio Doce, largou os quilombolas, os índios, os ribeirinhos, todo mundo aqui lascado, e botou uma fundação laranja dela para dizer que está fazendo compensação ambiental aqui na região. Quem é o laranja? Uma fundação Renova, um laranja da Vale, para dizer que estão cuidando dessa população flagelada e jogada no nocaute aqui pela mineração. Isso é o clímax para nós. É assim que a gente vê. Nós estamos nos confrontando no pior momento com esse negócio da mineração, da predação da natureza. É o pior momento. Mesmo que não tivesse Covid, a gente já estava num péssimo momento. Covid só veio piorar a situação. O que de formas distintas tem acontecido também em relação a territórios indígenas, Brasil afora, né? Olha, eu soube que hoje os caiapós estão interditando uma rodovia lá no Mato Grosso, exatamente para botar em questão o abuso, o abandono e a falta de governo, para denunciar o abuso sistemático que eles têm sofrido desde que construíram Belo Monte, a revelia do meio ambiente, de todas as recomendações contrárias. E eu estou vendo um pássaro cantar aí ao fundo, que bom. Você está escutando aquele camarada que estava cantando ali, é aquele Quero. Tá bom. Tá bom. E aqui eu estou escutando um vizinho que não para de fazer obra há 4 meses. Então, esse aí você pode chamar de Não Quero. Maravilha, querido. Obrigado. Um abração, hein? Daniela Campelo, você inicialmente trabalhou no setor financeiro privado, no Pactual e numa outra organização cujo nome não me lembro agora, e é professora de política na Universidade no Rio de Janeiro. Por favor, nos diga rapidamente o que é. Trabalhei no Pactual e na Accenture, depois que eu me formei como engenheira, e aí me tornei cientista política. Hoje em dia eu sou professora de política na EBAP, FGV. Tá bom. Eu queria... Como é que você, tomando como referência a sua experiência, a sua área de atuação, o que é o Brasil hoje? O Brasil sobre o governo Bolsonaro e de uns tempos para cá, e eu sei que é uma pergunta para um dia inteiro, mas e quais são os caminhos que nós podemos trilhar para escapar disso? Bob, na minha leitura, e de novo, a gente pode falar muitas coisas sobre o Brasil hoje, eu vou falar com a ótica da minha pesquisa. O Brasil hoje é um país, e não é o único país, é um país de uma região que está vivendo uma ressaca terrível depois de um período muito positivo.
Então, na minha leitura, a gente não é um consolo para a gente saber que faz parte, enfim, que o problema não é só nosso, que a gente está num coletivo, mas eu acho que facilita para entender esse momento que a gente está passando. E eu quero dizer o seguinte, o que eu quero dizer com a festa e a ressaca? A gente passou um período entre 2003 e 2013 de um cenário extremamente favorável para a América Latina. E esse cenário se reverteu ali entre 2011 e 2013. Então, quando eu digo cenário favorável, era um cenário de entrada de investimentos, de entrada de divisas, de crescimento econômico, de redução da pobreza, redução da desigualdade, que aconteceu em toda a região. O que a gente passou aqui no Brasil aconteceu em toda a América Latina, independentemente dos governos, maior ou menor nível, mas independentemente da natureza dos governos. E esse período foi um período que as pessoas sentiram a vida ficando melhor, aumentaram as suas expectativas sobre o futuro, muitos trabalhos, muitos livros apareceram dando essa ideia de que a América Latina agora vai, esse é o momento da América Latina, essa euforia que a gente viveu nesses anos, e que tem um efeito político natural. As pessoas ficaram mais felizes, apoiaram seus governos, teve mais estabilidade, transições regulares de governo, apoio à democracia, tudo isso aconteceu até 2011, 2013. E nesse período, o cenário internacional reverteu dramaticamente para todos nós. Pegou os países em momentos diferentes do seu ciclo político. No Brasil foi muito ruim, porque pegou no final do governo Dilma, então já foi uma eleição complicada, depois veio o processo todo de impeachment, mas pegou a todos nós. E todos nós, então, passamos todos os problemas que foram, de certa forma, jogados para debaixo do tapete, ou não estavam no centro do debate durante a bonança, durante esses anos bons, voltaram a aparecer e a incomodar nossas desigualdades, nossa improdutividade, qual é o nosso papel no cenário internacional. Então, eu acho que eu vejo o Brasil hoje como um país que está passando uma ressaca dura, difícil, depois de um período de muita expectativa de que agora ia. Diga. Mas isso nada tem a ver, o momento atual, com o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro? Não, eu acho que esse processo é um processo que deu origem e explica muito de como é que o Bolsonaro veio a ser o presidente do país. Porque a gente, em períodos anteriores, esse foi o terceiro período de grande reversão de expectativa na América Latina de cenário. Os dois primeiros, a gente teve mudança de regime político, gerou uma estabilidade política tamanha que se transformou numa mudança de regime no meio dos anos 60 e nos anos 80. Então, esse momento pós-2011... Mudança de regime, que você disse, tivemos ditadura primeiro... democrático, nos tornamos ditaduras, e nos anos 80 a gente deixou de ser ditadura e se tornou democracia. Foram períodos de muita instabilidade política e que gerou essas mudanças. Então, esse é o terceiro período de instabilidade, eu diria, nos anos pós-guerra. Então, é um período muito particular e muito delicado, que, de certa forma, deu origem, a gente passou por tudo isso, essa crise econômica que gera muita desconfiança, muita desesperança, muita frustração depois de décadas esperando melhorar muito, de repente você anda para trás. E isso tem um impacto muito forte no imaginário, no emocional das pessoas. Então, a gente passou por isso, com uma crise de corrupção muito forte, que foi a crise da Lava Jato, que se fosse durante os bons tempos, teria incomodado, teria sido um problema, mas não teria sido um problema desse tamanho. Então, ela pegou o Brasil num momento de muita desesperança e gerou essa percepção de que política não vale nada, não é na política que se resolve nada. E eu acho que isso tudo gerou um cenário muito favorável para a entrada de uma pessoa como o Bolsonaro, que é um presidente que veio de uma franja que jamais foi levado a sério, que passou muito ao largo do radar de quem estava analisando, porque não tinha a menor, como está mostrando hoje, a menor qualificação e possibilidade de estar nesse lugar, só que foi o político que conseguiu se vender como alguém de fora do sistema político. Então, no momento de completa desilusão, em que as pessoas estão desacreditadas não só do governo, mas da democracia, do que a democracia pode de fato entregar, onde as pessoas estão decepcionadas com o sistema político, com corrupção, com um partido que era o único que existia, de fato, enquanto partido, e que se envolveu nesses processos, que todos os outros haviam se envolvido antes, mas havia uma expectativa diferente. E eu acho que tudo isso cria um cenário para que alguém que vem de fora e diga que a política é suja e que é contra a política, consiga encontrar o seu espaço. Eu acho que tem muita coisa contingente na eleição do Bolsonaro, que eu sempre insisto, eu acho que não foi um culminar de um processo de virada à direita, eu acho que, ao contrário, eu acho que ele foi quem apareceu e estava no lugar certo, na hora certa. Quem teve a intuição correta, porque não subestimemos, né?
Ele se colocou no espaço. Eu vou dizer uma coisa para você, eu não sei nem se é a intuição correta, eu acho que ele foi extremamente eficiente na comunicação, e é o que eu sempre digo, foi tão eficiente que a gente até desconfia, porque é a única coisa que a gente consegue chamar de eficiente que ele fez até hoje, né? Realmente foi uma comunicação sensacional durante a campanha, usando o WhatsApp, usando as redes, como ninguém estava usando ainda. Dito isso, eu acho que teve muita contingência, eu não acho que ele é um processo de maturação de uma direita brasileira, eu acho que ele é uma amálgama de muitos grupos que não se falam e não tem nada a ver um com o outro e que podem tranquilamente ir separados para uma próxima eleição. Ele tem muito de contingente, para mim, da eleição do Bolsonaro. Mesmo o apoio dos evangélicos, que as pessoas acreditam que tem um conteúdo moral, porque Bolsonaro é evangélico, os evangélicos embarcaram muito tarde nessa campanha. Os evangélicos apoiaram Lula o tempo todo, os evangélicos apoiaram Dilma. Então, não acho que seja nada tão estrutural assim. Agora, a gente está nesse momento de uma ressaca absoluta, depois de uma bonança, de muita desesperança, com um presidente que vem desmantelando todo o tecido político e tentando, como é que eu diria, não tem invadir, engolir certas instituições de controle, enfim, vem desmantelando a democracia, e isso é extremamente arriscado, porque, de novo, das duas últimas vezes que a gente passou um período assim, houve um desmantelamento do regime e o Bolsonaro é o candidato para fazer isso porque é isso que ele quer e essa é a natureza dele. Então, o que eu diria é o seguinte, a Covid veio para tornar as coisas complicadas no curto prazo, mas eu acho que, de certa forma, favoráveis no longo prazo. Por que eu digo isso? No curto prazo, é muito difícil pensar em um impeachment de Bolsonaro no meio da crise. As pessoas não podem ir à rua, o Congresso não está funcionando, o Judiciário não está funcionando da mesma forma, Bolsonaro pôde controlar, ganhar mais poder, como todos os presidentes da região tentaram de alguma forma fazer, controlar, concentrar mais poderes com a desculpa da Covid. Tem o papel dos militares, tem um monte de fatores que estão dificultando hoje um processo que seria um processo natural de impeachment. O próprio auxílio emergencial, que segurou essa popularidade de Bolsonaro indiscutivelmente, e vai continuar segurando enquanto existir, que eu acredito que não seja muito tempo, porque simplesmente não existe condição para isso. Então, do ponto de vista do curto prazo, a gente está aqui amarrado nessa situação, e a minha impressão, o que se tem para fazer é guardar o que se possa da nossa democracia e esperar. Porque o mais importante hoje é não permitir qualquer ruptura democrática, é manter a mídia livre, manter as pessoas capazes de falar, manter as negociações como elas estão, proteger essas instituições de controle que estão sendo invadidas a cada dia e esperar. Porque no longo prazo, a gente vai passar por um processo de uma crise econômica fortíssima, que não é culpa necessariamente do governo, mas sem dúvida alguma vai ser agravada pela incapacidade completa desse governo de gerir, seja uma agenda de direita, seja uma agenda de esquerda. Então, eu não tenho a menor dúvida de que, em algum tempo, essa crise vai bater e as pessoas vão sentir. Eu não acho que Bolsonaro vai perder popularidade por causa da Covid. E eu já venho dizendo isso há algum tempo, ele vai perder a popularidade por causa da economia. E não tem como segurar isso nesse momento, muito menos um presidente como ele. Então, eu acho que o mais importante é a gente garantir que não haja ruptura democrática, mudança de sistema, garantir a estabilidade das instituições de alguma forma, proteger todos os dias, não acreditar que o jogo está ganho e que as instituições estão funcionando e que está tudo certo, porque não está. Bolsonaro hoje não é um presidente forte. Se fosse forte, já teria tentado muito mais do que tentou. Então, a gente tem que estar alerta e garantindo que a democracia continue ali, porque eu acredito que no médio e para o longo prazo ele só vai ter a se enfraquecer. Muito obrigado. O Vladimir chama uma parte do que você falou de nós vamos fazer a travessia do deserto, o Vladimir Safat. Olha, é excelente porque eu acho que é preciso notar o seguinte, o momento não está favorável, não quer dizer que não se possa fazer nada, mas a gente precisa atravessar e garantir que o barco continua ali e que a democracia continua ali, nossos instrumentos estão lá, porque eu acho que do médio para o longo prazo o cenário não é favorável para manter esse governo do jeito que está, seja saindo antes, seja não sendo reeleito, mas a gente precisa estar ali e precisa ter uma democracia esperando do outro lado para a gente continuar existindo como país. No caso, não o barco, mas os camelos, né? Que seja. Tchau, querida. Obrigado, hein? Obrigada a você. Até mais, nos falamos. Tchau, tchau. Professor Silvio Almeida, o que é para você, sem que você fique preso ao temporal, né? Mas o que é o Brasil para você hoje?
O Brasil hoje é um grande monumento que é o resultado, né, que foi construído pelos séculos de miséria política que se consubstanciam no autoritarismo, na ausência, portanto, de uma cultura democrática, no subdesenvolvimento e no racismo, e que são potencializados pela quadra neoliberal, né, que acentuam a crise, que geram uma crise, né, e cuja crise faz com que se agudizem todas as mazelas que constituem a história do nosso país. Então, o Brasil, ele não é uma ruína, na verdade ele é um monumento moldado pelas desgraças do neoliberalismo, mas que se aproveita do material histórico que o Brasil já vem há muito tempo já cultivando e depositando, né, sempre à espera de uma nova crise, para que essas características sejam ressaltadas e sejam estabelecidas. Você usou a expressão ruína, e algumas das pessoas com as quais a gente tem falado, nós vamos viver a travessia do deserto, e 2 ou 3 ou 4 usaram as expressões demolição do Brasil e destruição do Brasil. Então, você acha que não é uma coincidência as pessoas estarem percebendo de alguma forma essas imagens, né? Não acho que é uma coincidência, mas também não. Mas eu acho que, ainda que se possa falar de destruição, nós não podemos esquecer que o Brasil, o que a gente vive hoje, é algo que eu repito, né, que é uma potencialização de problemas estruturais que o Brasil já possui há séculos, né? Ou seja, o autoritarismo que está agora personificado nesse protofascismo, que hoje constitui não só o governo central, mas constitui também o modus operandi dos governos regionais do Brasil, que constitui também a forma das autoridades se movimentarem no Brasil, não é uma novidade na história do Brasil, né? Nós somos um país de escravidão e ditadura, e que a gente nunca conseguiu dar conta desses processos. A pandemia expõe as consequências, na verdade a pandemia expõe o que o Brasil é. Eu não sei quem foi que disse, acho que foi o Vladimir, né, que o Brasil está tomando consciência de si mesmo, né, de quem é na verdade, né? Sim, a pandemia, eu nunca gosto de falar de pandemia sem entender que uma coisa é o Covid-19. O agora. Covid-19. É o vírus, é aquilo que está na natureza. Outra coisa são as consequências do vírus, e que são o que a gente chama de pandemia. A pandemia é uma declaração de um Estado, né? Ou seja, é uma medida política que prepara, ou que deveria preparar as sociedades e os Estados para lidar com os efeitos desse patógeno. Então, a gente não pode deixar de entender que a pandemia é uma forma de gestão de uma doença nas condições estruturais do capitalismo. Então, quando se declara pandemia, na verdade, a preocupação maior é para salvar um sistema do que para salvar as vidas. Então a gente tem que pensar nisso, né? Ou seja, a gente tem que politizar o falar em pandemia. Então a pandemia, hoje, ela se dá naquilo que Cornel West chamou de tempestade perfeita. Nós estamos vivendo uma crise sanitária, junto com uma crise econômica, sem precedentes, porque nunca houve uma igual a essa, e nós estamos vivendo também uma crise política, no sentido de que nós não temos instituições capazes de lidar com as mazelas produzidas pela crise do modelo neoliberal. Então tudo isso se encontra, isso gera racismo, então você tem racismo no meio, junto com pandemia, junto com autoritarismo, ou seja, desdemocratização do mundo, essas desgraças todas acontecendo. Então eu não acho que seja fundamentalmente a destruição, né? Eu acho que é o resultado de uma construção de monumentos à miséria
né, do capitalismo e das desgraças que decorrem do encontro com as mazelas históricas produzidas pela história brasileira e de outros lugares do mundo. E claro que sempre é possível imaginar saídas. Sim, sem dúvida. Eu acho que, eu não sei quem foi que falou da travessia, né, do deserto, essa imagem... Foi o Vladimir Safatli. O professor Vladimir Safatli, essa imagem é importante. E eu quero usar uma outra imagem aqui, né? Ele tirou essa imagem do cristianismo, eu quero usar uma outra imagem, que é uma imagem das religiões de matriz africana. Nós nos encontramos dentro de uma encruzilhada, né? Ele usa o deserto, eu uso a encruzilhada. A encruzilhada é aquilo que nos coloca diante de várias possibilidades históricas, é a abertura de caminhos, né, e que pode nos levar a muitas possibilidades. Então eu acho que nesse momento nós contamos uma encruzilhada da história em que nós vamos ter que decidir como nós vamos fazer para reproduzir as condições da vida humana a partir de outros cânones, a partir de outras matrizes, porque essas de fato estão se mostrando contrárias à reprodução da vida e contrárias a qualquer forma de solidariedade. A gente vai ter que reconstruir a solidariedade como princípio fundamental da convivência humana, o que não se torna materialmente possível diante da forma de organização social que nós estamos estabelecendo, que mostrou os seus limites, que mostrou o seu esgotamento. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, né? Eu que agradeço a possibilidade. Estamos à disposição para discutir como é que a gente faz para construir um mundo diferente.